Sorriso no rosto, povo de Deus. Deus é bom. Quem não presta é o coiso, mas Deus é bom demais. É muito bom tê-los aqui mais uma quinta-feira. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, Mateus. Obrigado, irmã. Não tá? Ai, que benção. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Gente, essa pergunta, de várias formas, elas acabam sendo feitas para nós. Todas as circunstâncias, dificuldades, prova, luta, seja lá o nome que você dê, acabam pressionando para que o teu coração tenha uma resposta sobre quem é Jesus. E é um fato que muitas vezes a resposta, quem é Jesus para nós, a resposta pode ser motivada pelo objeto de interesse. Por exemplo, uma pessoa que precisa de cura, ela pode ver em Jesus apenas um médico. Uma pessoa que necessita de uma palavra de amor, de carinho, pode ver nas palavras de Jesus um poeta, um sábio. Aquele que necessita de que a justiça chegue até ele, pode encontrar nas palavras de Jesus, quando Jesus fala sobre juízo, retidão, pode enxergar em Jesus um advogado. Então, a resposta, quem é Jesus, para nós, para mim ou para você, não pode ser baseada no teu objeto de interesse, porque o teu interesse pode estar atrelado a alguma coisa que Jesus faz, mas aquilo que você busca em Jesus não é o todo de quem Ele é. Então, nós podemos confundir e apenas enxergar uma ação de Jesus e não enxergar o todo de quem Ele é. E termos uma vida toda baseada em algo que Ele fez por nós, que muitas vezes é uma ação da sua graça maravilhosa, mas não é o todo de quem Ele é. E eu preciso conhecer o todo de quem Ele é, ou ter o entendimento de que Ele não é apenas aquilo que eu, no momento, preciso, que Ele é muito mais, pode muito mais, e que Ele deseja se revelar a mim para que o meu coração, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde as multidões irão dizer quem é Jesus. As multidões falam, os jornais falam, a internet, todos os dias ela fala sobre Jesus. E você começa a ver que certos grupos, apontando para os seus interesses, dizem quem é Jesus. Tem gente que vai dizer que Jesus é apenas um ser humano normal, que nasceu, sábio, morreu, e a história da ressurreição é apenas um ponto para deixar a história mais bonita. Tem pessoas que vão dizer que Jesus ele veio desempenhar um plano político e que no final das contas não deu muito certo. Tem pessoas que vão dizer que Jesus ele veio na tentativa de falar sobre paz para arregimentar um grandioso exército, para que na força
bélica, armamentícia, uma guerra fosse travada. As pessoas irão falar sobre muitas coisas, e principalmente irão falar sobre Jesus, e sempre tendo o prisma, a ótica dos seus interesses. A pessoa mais voltada para a esquerda, para o comunismo, talvez vai dizer, não, Jesus ele tinha um papel social, tanto é que ele multiplicou pães e peixes para saciar as massas. Uma pessoa mais conservadora talvez vai dizer o seguinte, não, mas ele também fez questão de dizer para Pedro, Pedro, vai pescar o peixe, porque dentro do peixe vai ter a moeda que você precisa, ou seja, faça alguma coisa para que o recurso chegue até você. O grande questionamento aqui não é o que o mundo fala sobre Jesus, porque se não há ligação entre luz e trevas, ou seja, não há ligação entre o mundo e Jesus. Então, o mundo vai falar da escuridão olhando para Jesus, e vai tentar escurecer Jesus, apagar a sua luz. Então, é necessário que você, que foi tocado, alcançado das densas trevas para a sua maravilhosa luz, e agora a luz de Jesus resplandece sobre você, é necessário que quando você for falar de Jesus para os outros, ou quando a sua fé precisar se sustentar em quem Jesus é para você, não basta apenas você se lembrar que um dia Ele curou você, não basta apenas você lembrar que um dia a provisão chegou até você. Não, porque esses são os benefícios da sua graça maravilhosa. O meu coração precisa ter a revelação do Pai. Revelação é conhecimento. Revelação é entendimento. O meu coração tem que ser tocado pela mão do Pai, Deus, para que então eu seja manifesto no Espírito e não na carne, sobre quem realmente Jesus Cristo é. O texto que nós lemos, ele é maravilhoso, porque Jesus lança esse questionamento: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem elas dizem que eu sou? Então os discípulos começam a dizer, uns dizem que o Senhor é um profeta, mas profeta tem um monte por aí, tem uns bons, tem uns ruins, tem uns que profetizam por dinheiro, tem uns aí que, né? Outros estão dizendo aí que o Senhor é Elias, o profeta, o cara. Tem gente que está dizendo um monte de coisa que é melhor a gente nem falar. Então Jesus, ele refina a pergunta, ele diz, ok, os outros estão dizendo isso porque a minha luz não chegou aos outros, e eles falam daquilo que lhes é propício, próprio, falam da falta da minha luz sobre ele. Agora, vocês que caminham comigo, o que vocês dizem? Quem eu sou para vocês? E essa pergunta é feita para os discípulos. Então, Pedro, ele já chega respondendo na lata. Ora, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, Jesus, ele dá um parâmetro para nós, para a gente entender coisas importantíssimas. Que você pode ler muito sobre Jesus e não conhecer Jesus. Você pode conhecer os seus feitos, mas não conhecer Jesus. Porque a resposta que Jesus dá para Pedro é essa, maravilhosa. Não foi a carne, não foi uma busca pessoal, movida pelos seus próprios interesses, que te revelou quem eu sou. Mas foi a graça do Pai que abriu os olhos do seu coração, para que você, além dos seus interesses, pudesse enxergar quem eu sou, e que eu estou posicionado numa condição muito mais elevada do que o interesse das suas buscas. É por isso que todas as vezes que a gente encontra, ou busca, ou então o Senhor se revela a nós, nós começamos a entender, ou perceber que o motivo que nos levou a buscá-lo naquele momento já ficou para trás. Hoje eu vou buscar Deus porque eu preciso muito. E daí você percebe que na atmosfera da adoração, o Pai te revela o Filho, e o Espírito Santo testifica no seu coração que Ele está ali. Então você começa a perceber que, já nem preciso mais pedir o que eu queria pedir, porque a totalidade da presença do Senhor, ou seja, a presença do Senhor traz um senso de segurança para o meu coração, que não importa se o mundo dizendo que Ele não é capaz de fazer, a segurança que o Espírito Santo traz é sim, Ele é capaz de fazer, e não apenas de proporcionar para nós bens, dádivas ou qualquer coisa que seja, mas levar o nosso coração ao estado de segurança, aonde o Deus Todo-Poderoso afirma, sim, esse é meu Filho amado, se concentre nele, foque nele, porque vocês chegarão no final do caminho. Até porque
a revelação que o Senhor Deus nos faz sobre o seu Filho é a revelação de um caminho. É por isso que nós precisamos compreender que caminhar com Jesus, sim, é uma vida de sinais, é uma vida de maravilha, ok, beleza. Agora, o meu coração precisa conhecer quem Cristo é, porque senão nós seremos e nos enquadraremos com um coração como o de Tomé. Era um dos 12, mas talvez, quem sabe, só na ressurreição, quando Jesus diz: está aqui o meu lado, está aqui as minhas mãos, só ali, talvez, quem sabe, ele começou a crer. Mas aí já tinham se passado 3 anos caminhado com Jesus e tantas oportunidades acabaram sendo deixadas para trás. Nós buscamos Jesus através do conhecimento, e isso é extraordinário, porque o conhecimento fala de um aprofundamento, fala de um interesse, fala de uma busca, fala sobre leitura, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso usar então um aplicativo que narre toda a Bíblia para mim. De uma forma ou de outra eu preciso nutrir o meu coração sobre a palavra de Deus. E todas as vezes que eu escuto a palavra de Deus, é o próprio Deus se manifestando a mim, se revelando a mim, instruindo o meu coração e dizendo para mim como que Ele quer que eu ande. Se nós nos perdermos seguindo pessoas que falam de si mesmo ou do que lhe é propício e deixam Jesus de lado, daqui a pouco nós viramos multidão, e multidão tem uma tendência. É um que não sabe para onde vai, sendo seguido por mais um que não sabe para onde vai. E por não saber, acabam se ajuntando, e daqui a pouco é uma multidão cheia de interesse, de necessidade. É por isso que você sempre vai ouvir mensagens falando sobre o verdadeiro cristão e sobre a multidão. A multidão, ela sempre vai ter necessidade de comer, necessidade de beber, vai estar doente, sempre, sempre. Só que quando a multidão encontra com Jesus, Jesus freia. E Jesus fala então por parábolas para que aquele que o Pai revelar a essas pessoas o coração, então essas pessoas entenderão. Porque não é que não há interesse em que todos entendam, é que não são todos que vão entender. Por quê? Porque tem gente que vai querer entender Jesus na carne. E o texto que nós lemos diz que na carne você pode adquirir saber, informação, conhecer a história, ser aplicado na história. E aí tem um versículo que diz que a letra mata, mas não é matar no sentido de você morrer. É no sentido de que daqui a pouco você vai deixar de ter interesse. Vai ser uma leitura enfadonha, vai ser uma leitura que não produz nada além de que fatos, não produz transformação. Porque o Pai precisa me revelar quem Cristo é. Porque Cristo não é apenas um ajudador, Cristo é o Salvador. E eu preciso ter essa experiência de necessidade de salvação. E como eu vou viver isso? Eu entendendo que os meus pecados me separam dele, por mais perto que eu esteja das palavras dele. Se eu não convencer, se eu não permitir que o Espírito convença o meu coração, então o meu coração nunca vai necessitar de perdão, porque eu preciso entender o quão profundo é o buraco onde eu estou, para que então eu possa entender que eu preciso gritar mais alto ainda. Eu preciso entender a miséria sem ele, para que eu entenda o quanto Ele me amou a tal ponto de vir me buscar. Nós ouvimos a história, ouvimos dizer, e nós temos que ter um parâmetro, que só ouvir a história não basta. Só ouvir a pregação como único rito de fé não basta. Eu preciso ter santificação, eu preciso ter oração, eu preciso ter comunhão, eu preciso ter confissão de pecado, eu preciso ter dízimo, eu preciso ter oferta, eu preciso ter relacionamento, eu preciso de tudo isso. Se você pegar, por exemplo, o que Jó fala, Jó ele diz assim: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, ou seja, ele conhecia o Senhor porque a multidão estava dizendo quem era o Senhor, e dentro do que ele ouvia das pessoas falar, ou dos sacerdotes da onde ele congregava, talvez, quem sabe, ele assim se portava, porque ele ouvia falar sobre os sacrifícios ao Senhor, para que então o Senhor, quem sabe se os filhos dele pecassem, pudessem haver perdão sobre a vida deles. Então ele de ouvir falar, ele praticava, só que ele usa tudo que ele está vivendo. Quando o bicho pega para o lado dele, ele fala: Senhor do céu, eu achava que eu te conhecia, mas eu não te conhecia, porque eu estava meio que como a multidão, seguindo, mas eu não estava sabendo para onde que eu ia. Mas agora que eu passei pela doença, passei pela pobreza, passei por um casamento que quase foi para a fita,
passei pela desonra, pela vergonha na sociedade, agora eu sei que com tudo que me afligiu, o Senhor não me deixou. Então, o conhecimento é muito bom, ouvir falar é extraordinário. Agora, o que Deus está dizendo para nós é quando o Pai revela Jesus para nós, nós entendemos com tamanha profundidade que o que nós precisamos não é de carro, não é de casa, o que nós precisamos é de salvação. Jesus se torna o foco do nosso interesse, não o interesse da multidão o nosso foco. A gente começa então a viver para Ele, porque a gente começa a entender, eu preciso dEle. E a busca por conhecimento nos leva a ter um entendimento de que quanto mais conhecermos sobre Ele, melhor, porque a nossa fé vai ser aprimorada, a nossa fé vai crescer, a nossa fé vai amadurecer, e fortes na fé nós seremos. Para suportar o quê? Para suportar esse mundo mau, que de todas as formas vai tentar corromper a imagem de Jesus em nós, para nós, na tentativa de que você deixe, na tentativa de que você abandone a sua fé. Esses questionamentos têm que ser feitos. Você crê em Jesus, porque dentro do seu coração Ele é o seu Salvador e não há vida para você fora dele, ou você crê em Jesus porque algum dia Ele te deu alguma coisa. Dentro do seu coração, se em algum momento de dificuldade você quiser de novo alguma coisa e não acontecer conforme você quer, talvez você o abandone. Então a gente começa a fazer um filtro dos nossos interesses, a gente começa a perceber que tem muita gente que busca Jesus pelos seus interesses, e isso não é problema. Isso não é um problema. O problema é que a gente acha que achou Ele e que vive para Ele. Só que a gente começa a perceber que se a gente não tiver o que a gente quer, a gente deixa até Ele. Coisa que a gente prometeu de pé junto, honrando a Ele, que nós amaríamos Ele para todo o sempre. Só que as dificuldades do dia a dia faz a gente ter uma visão diferente de quem é Jesus para nós. E aí a gente faz, ou a gente não, né, modo de falar, muitos fazem votos, muitos fazem barganhas, muitos se portam justamente como a multidão, que necessita de comer, de beber, de se vestir, aí vem Jesus e diz, mas olhai para as aves dos céus não juntam, não plantam, não colhem, contudo o nosso Pai as sustenta, ou seja, nada falta para elas. E vocês valem mais do que as aves dos céus, então para vocês também nada vai faltar. Que pai que vendo o filho padecendo necessidade, pedindo comida, vai dar uma pedra, vai dar uma serpente, um escorpião? Jamais, jamais. É por isso que Deus, Ele nos revela quem é o Cristo, para que a gente possa, pelo sacrifício de Cristo, caminhar com Deus. Porque foi Jesus que disse, vocês dizem para mim, mostra-me o Pai, mas eu tenho andado contigo, porque aquele que vê a mim, vê o Pai. Vocês estão confusos com a ideia de quem eu sou. Uns dizem que são de Apolo, uns dizem que são de não sei quem, mas na verdade todos são de Deus. E o problema é que todas as vezes que a gente faz ou não tem a identificação real de quem Cristo é para nós, é só chegar alguém que tem um pouco mais de informação, um pouco mais de dados históricos, vai tentar e talvez até convencer a muitos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Que na multiplicação dos vossos pecados, o amor esfria. E quando o amor esfria, a primeira coisa que se apaga dentro de nós é a certeza de que Jesus é real. Por quê? Porque Deus é amor. Então, se o amor esfriar, a sensação, a percepção de presença diminui. Porque a gente começa a voltar o nosso interesse nas informações que tem por aí. Aí você vai escutar coach, você vai escutar desviado falar, você vai escutar pessoa que não sabe quem ele é, você vai escutar o bandista que mistura com o evangelho, você vai escutar todo tipo de mistura. E muitas pessoas vão dizer, bom, pelo menos aqui é mais fácil de seguir, não tem tanto peso. Mas o evangelho não tem peso. A única dificuldade que a gente tem é de seguir regra. E isso não é peso, seguir regra não é peso. O problema é que a gente quer seguir, entre aspas, uma religião que não traga para nós um peso. E é por isso que um monte de gente vai para um monte de lugar que até tem o nome de Jesus. E tem as informações que falam sobre ele, mas não tem a revelação de quem ele é. E a revelação, não confunda. Revelação da qual estou falando não é a pessoa anunciar o seu nome de púlpito. A revelação é o Senhor trazer no seu entendimento o reconhecimento do seu pecado, o reconhecimento de para onde você vai no juízo, o reconhecimento de que só Jesus pode nos libertar.
o reconhecimento de nós precisamos de um Salvador. É quando a gente entende que levantar a mão e aceitar Jesus não é o todo da coisa, porque tem gente que faz isso culto após culto. Por quê? Porque falta um pouco de conhecimento de quem Jesus é. Porque o dia que ela abrir o coração e deixar o Pai revelar Jesus, ela vai ser transformada e não mudada. Porque as pessoas estão achando que transformação é o mesmo que mudar. Mas não é. Transformar é quando você deixa de ser quem você era. O Evangelho fala sobre isso. Se o Filho, Jesus, o Salvador, vos libertar, verdadeiramente sois livres, não mais escravos. Livres. Livres para quê? Para olhar para Ele, o véu foi rasgado, e ter intimidade com Ele, e não apenas uma busca por conhecimento. Eu quero saber, eu quero ter todos os dados, eu quero ter todas as informações. Mas isso não é a fé. A fé é a certeza profunda, convicção de que mesmo não tendo todos os dados, o teu coração se apegou a Ele de um jeito que não tem nada, não tem ninguém, não tem passado, não tem presente, não tem promessa que ninguém possa fazer, que vai superar a paixão que o teu coração tem por Ele. Se ganhar, você está com Ele, se você perder, você está com Ele, e o mundo não entende isso. Mas que devoção é essa? O mundo vai dizer, mas que devoção cega é essa? Não é cega, é que os olhos abriram, agora a gente conhece a verdade. Não é uma busca forçada, eu quero conhecê-lo, eu te obrigo a se revelar a mim. Não! O Antigo Testamento fala sobre essa manifestação de Deus. É quando os reis nos palácios queriam ter a presença de Deus, mas o Espírito de Deus não era derramado sobre toda a carne. Era uma busca onde alguns diziam assim, ei, eu quero ter esse espírito que vocês têm aí, eu quero curar igual vocês, eu quero fazer essas obras que vocês fazem aí de expulsar demônio. Quanto que é? É de graça. E por ser de graça, o único esforço que tem que ter é interesse da nossa parte. Eu quero conhecer Jesus com Jesus se revelando a mim, porque eu não quero ter um outro filtro. Talvez de uma pessoa magoada falando para mim, ou anunciando para mim um evangelho pesado, que não tem tanta abertura não para o pecador chegar não. É aquela passagem onde o Senhor fala para nós, que tem muitos crentes que não entram e ficam na porta, e não é o irmão lá não, pastor Osmair, mas tem um monte de gente que fica na porta e não deixa os outros entrar. Ou seja, as pessoas até estão vendo a claridade, estão vendo a luz, elas querem entrar no aprisco, mas daí tem um monte de gente que, pelas suas dificuldades, pelas suas limitações, por não querer se deixar ser tratado, às vezes são amargas, às vezes são rancorosas, às vezes julgam, criticam, apontam. Aí vem alguém que o Senhor está abrindo os olhos dessa pessoa, essa pessoa está interessada em beber da água, da fonte, ela quer se jogar na fonte. Aí vai a gente, muitas vezes, com o que a gente tem, e às vezes não é o que é para ser. A gente está magoado, a gente está entristecido, a gente está cabisbaixo, a pessoa está toda afoita, não, eu quero. E a gente fala, não precisa tanto, hein, irmão? Mas, sim, precisa sim. Porque um dia foi assim conosco. Quando o Senhor começou a mudar e transformar o seu coração, quando o Senhor começou a tirar as algemas, as amarras, que a gente nem sabia que estava lá. Quando o Senhor começou a tirar a lama dos nossos pés, quando o Senhor começou a colocar vestes novas sobre as nossas vidas, quando o Senhor começou a falar pela primeira vez audível no seu coração, e o seu coração, o que é isso que eu estou sentindo? Quando você não tinha as informações para dizer o que estava acontecendo com você, ou então quando você pela primeira vez falou em línguas estranhas, que você não sabia o que estava acontecendo, mas é uma vontade de que não para, continua, mais e mais e mais. Não se tem todas as informações, mas tem-se a certeza de que quando Deus está manifestando a presença do Filho em nós, não tem nada que se iguale, nada. É extraordinário. E não tem dinheiro que pague. Você não precisa ser um doutor para isso. Você não precisa ser um teólogo para isso. Você só precisa ter um coração quebrantado, contrito, reconhecer Jesus no seu coração, confessá-lo, viver uma prática de vida reta que condiz com o reino de Deus. Então o seu coração será a habitação, o seu coração será trono da presença do Espírito Santo de Deus. E vai fluir de você, do vosso interior, como rios de águas vivas. Está em você, mora em você, faz parte agora de quem você é, de uma nova criatura.
E esse interesse do nosso coração não é de fora para dentro. Não tem como eu ficar falando para você: se interesse, busque, queira. Pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque se o foco do seu coração, eu preciso sanar aquilo que eu tenho dificuldade, eu preciso matar essa fome que eu tenho. Se o teu coração pulsa igual o coração de multidão, amanhã você está aqui de novo com o mesmo interesse. E o interesse é: se alguém tiver para me dar, se alguém puder fazer, não importa se é aqui ou se é lá, vou. Porque a multidão vai correr atrás de todo mundo que pareça ser que tem alguma coisa. Ela pode achar a pessoa certa que vai conduzir, sim, pode, mas na maioria das vezes acha alguém que está meio perdido, um condutor cego que vai conduzir um monte de gente para algum lugar onde não tem a presença de Deus. E eu não falo sobre igrejas que tem, não, ainda que sim, mas não é sobre isso. Eu estou dizendo que quando o Senhor se revela a nós, quando o Senhor direciona o nosso coração, não há dúvida no seu coração de quem Jesus Cristo é. E você não precisa ter as informações para dizer, você não precisa conhecer toda a história, bom seria, mas às vezes não dá para saber tudo. Agora, quando o leão começar a rugir bem aqui, quando a tentação começar a ser atrativa aqui, quando os passos começarem a te conduzir para longe, a multidão não vai falar para você: vai para a igreja, firma os seus pés. A multidão vai dizer: é isso mesmo, se perca mesmo. Inclusive, estamos juntos, hashtag somos livres. Uma fé sem pressão, uma fé sem regra. A multidão está nem aí para nós, está nem aí para você. É por isso que a igreja não pode ser multidão. A igreja tem que ser aquela que se porta com uma atitude compassiva, uma atitude compreendedora, longânimo, apaixonado por almas. Porque você não é o que eu vejo, eu não sou o que você vê, ainda que faça parte, mas isso tudo aqui é carne. E Deus, Ele se manifesta através do seu Espírito Santo na carne, mas não é o que nós somos, nós temos uma alma, nós temos um espírito. E o único que tem o poder de manifestar, mesmo que na nossa carne, mas enxergar a nossa alma, enxergar o nosso espírito, é Deus. E é por isso que muitas vezes a gente faz questionamentos dos quais a gente não tem a resposta. Porque na carne não cabe a totalidade de quem Deus é. Mas no seu espírito, aonde o Senhor se revela, ali sim Deus pode assegurar você que mesmo você sem saber do dia de amanhã, seu coração está em paz, se você continuar olhando para o Filho, Jesus Cristo. Se o Pai te revelou quem Jesus é, fique tranquilo, nem a morte pode mais com você. O terror noturno, o espanto noturno, seta que voa de dia, nada. A fé real, a fé genuína, ela acontece sem esforço, carnal. Não tem o que você possa fazer na esquina para gerar fé. Não tem o que você possa colocar lá na esquina, lá, não tem. Não tem uma montanha que você possa subir com um troço nas costas e dizer: quando eu chegar lá em cima, Deus vai me... Não tem o que você possa fazer. Nada se compara ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora, também nada se compara a um coração que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Nada se compara. Porque para isso acontecer, não é obra da carne, é manifestação do Deus Todo-Poderoso, convencendo os corações do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É por isso que na noite de hoje eu quero dizer para você: sinta-se agraciado, escolhido, porque o Senhor abriu os teus olhos, o Senhor abriu os meus olhos, para que pudéssemos enxergar Jesus, não como alguém que pode dar coisas, não como alguém que tem, que pode curar, mas que tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade. É diferente. Quando eu tenho um interesse só e busco por uma coisa só, Ele se apresenta a mim como o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir. Ele se apresenta para mim como sendo a resposta para toda necessidade que eu possa ter. Toda ela está em Jesus. Só que a gente precisa colocar essas necessidades na presença de Jesus. A nossa fé, ela é cheia de informação. Você sabe quem é Jesus, você sabe onde Ele nasceu, você sabe sobre a Páscoa, você sabe sobre o batismo com o Espírito Santo. É muita informação, glória a Deus por isso. Agora, nada substitui
o aprendizado solitário da manifestação da presença de Deus. Nada substitui o aprendizado solitário da manifestação da presença de Deus. Quem é que vai se levantar contra você amanhã? Se hoje à noite você ir para o teu quarto e ficar a sós com Deus, e só sair de lá quando a presença do Senhor descer, quem vai ser o bobo de se levantar contra você amanhã? Que demônio que vai se levantar contra você amanhã? Que notícia bombástica, que situação caótica no mundo pode confrontar a certeza da presença do Pai no seu quarto, falando com você? Nada, nem ninguém. A palavra de Deus fala sobre homens que tinham isso, a presença, não tinham as informações, eram iletrados, indoutos, mas começavam a pregar o evangelho e a informação vinha. Da onde? Do Espírito Santo, que revelava que Jesus era o Senhor para eles. Então eles discorriam a palavra, falando de coisas extraordinárias, como se as tivessem vivido. Por quê? Porque o Pai está lá nessas coisas, passado, presente e futuro, e Ele manifesta os seus dons. É por isso que nós não podemos nos deixar levar por limitações humanas que a gente tem, porque a carne é limitada. Mas e os dons do Espírito Santo que Deus libera sobre a igreja? Diga glória a Deus. A capacidade de você enxergar o futuro. Ai, pastor, nada a ver. Como não? Fala para mim, quantas vezes você foi dormir, teve um sonho e aquele sonho aconteceu? Capacidade de enxergar o futuro. Capacidade de projetar o seu próprio futuro. Nada a ver, pastor. Nada a ver. Você não faz projeto de vida? Você não está projetando o seu futuro? Você não ora, não? Quando você ora, você fala com Deus sobre o passado somente? Ou você fala com Deus sobre o futuro que você deseja? É por isso que Deus ele fala para nós: bem sei eu o que penso sobre vocês. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro que vocês estão buscando. Então, todas as vezes que você vai ligando a Deus essas coisas, Deus não realiza essas coisas no poder da sua carne. Porque a carne é fraquinha, pelo contrário, a carne ela abate, ela é abatida. Se o Espírito Santo, ou seja, se Jesus não estiver em nós, o que sobra? Não tem como você se justificar a si mesmo. Não tem. Lembra do texto da Santa Ceia? Se nós nos justificássemos a nós mesmos, não tem como não. Nós só somos justificados pelo Senhor, mas para não sermos condenados com o mundo. É tudo trapo de imundícia a nossa justificativa. Justifica aí porque não deu certo. Não deu certo porque o outro. Não deu certo porque ninguém me ajuda. Não deu certo porque eu acho que Deus não quer. Nunca não deu certo porque eu errei. Nunca não deu certo porque eu estou envolvido e eu sou falho. Nunca somos o erro. Nunca somos, nós sempre somos o bom. Sempre somos. A carne é fraca. A carne é fraca. Tem situações que você diz assim: me espere lá tal hora. A carne é fraca, cansa. Às vezes você dorme um pouquinho mais, você não consegue nem chegar no horário. A carne é fraca. Agora, o Espírito é forte. O problema de muita gente não enxergar quem Cristo realmente é como Salvador é porque as pessoas estão andando na carne. E na carne não tem manifestação do Espírito de Deus. Na carne não tem batismo com o Espírito Santo, não tem. Andar na carne é fazer o desejo da multidão, os seus impulsos. O que eu quero, e eu vou ter, e ponto, acabou. E vai como se fosse obstinado, correndo atrás dos seus próprios interesses. E se tem uma coisa que o próprio Deus ensina para nós, é quando Jesus se revela a nós, Ele nos freia. Porque o coração do ser humano é enganoso, então você pode correr a tua vida inteira em busca de sonhos que para você são o auge da sua vida. Jesus entrou na sua vida, Ele vai mostrar para você que talvez esses sonhos aí são caminhos bem ruins. Porque são sonhos ou pensamentos ou ideias que falam só sobre você. Sobre você, sobre você, sobre você. E talvez nunca é sobre você e Deus envolvido naquilo. E tudo aquilo que não é você e Deus envolvido naquilo, possivelmente Deus vai tirar de você. Porque se não é tão interessante você consagrar Ele para que Ele te ajude, então por que você corre sozinho em busca dessas coisas? É melhor nem envolvê-lo, porque no final das contas, se isso tudo, a realização dos teus sonhos, dos teus planos, te afastarem dEle, por que Deus vai correr esse risco? Esses dias eu estava comentando lá em casa. Deus não vai fazer um monte de gente aí não virar rico, não. Porque na pobreza já é metido, já é arrogante, já é mentirosinho. Imagina se tiver dinheiro.
Riqueza, irmão, é dom de Deus, feliz daquele que caminha, feliz daquele que trabalha, e dependendo do nível de consciência da pessoa, riqueza não é ser milionário, não. Você voltar para sua casa, ter um teto, ter seus filhos muito bem cuidados, ninguém envolvido com droga, olha a riqueza que tem. Tem pai aí que é milionário e daria tudo para ver o filho livre das drogas. Gastaria tudo. Tudo depende do ponto de vista. Por quê? Porque para o cristão que enxerga quem Cristo é e desfruta da sua presença, esse cristão tem contentamento. Ele é contente, feliz, convive muito bem, inclusive com a dificuldade. O apóstolo Paulo que disse isso. Eu sei ter as coisas e também não sei ter as coisas. Eu sei chegar num lugar simples, mas eu também sei chegar na Câmara dos Deputados. Eu sei falar com uma pessoa de menos instrução, sem parecer que sou arrogante, eu sei, mas eu também sei falar com gente que tem bilíngue, trilíngue, talvez não saiba todas as línguas, mas estamos ali. Seja comedido, seja moderado. E isso, se você enxerga Jesus, é o comportamento padrão de um cristão. Se você chegar num lugar de honra, não chega pegando os primeiros lugares, porque pode chegar alguém de mais honra que você e pedir o teu lugar e você sentar lá atrás. Então, por sabedoria, já senta lá atrás. Porque quando alguém te vê, vai falar assim, ô pastor Diego, por favor, senta aqui na frente. Olha que honra, hein? O irmão nem estava esperando, aí a pessoa chamou ele para sentar na frente. Postura, irmão. Nunca de ser maior que os outros, nunca de ser quem é o mestre, mas é sempre de ser o discípulo, sempre dá para aprender alguma coisa, porque numa atitude tão simples de alguém honrar alguém que não estava esperando ser honrado, tem um monte de gente, multidão, vou lá porque vão me honrar, aí chega na hora, nem olham para ele, é Deus ensinando, não seja assim, porque quem não buscou honra foi honrado, é assim que funciona. Quando o Pai se revela a nós, a gente começa a viver numa dimensão onde não faz sentido fazer o que eu estou fazendo, mas Deus está me dizendo para fazer, então eu faço. Cadê a resposta? Não preciso ter. Eu sei, vou perguntar, mas Senhor, ô Senhor, eu estou precisando de eu receber uma oferta. O Senhor está dizendo para eu pegar do pouco que eu tenho e ofertar na vida do irmão, mas por quê? Irmão, tem situações que não dá para você buscar um porquê. Agora, se você faz, você honra a Deus, você honra a pessoa que recebeu, aí a pessoa te conta, irmão, eu estava orando, irmão, aí a pessoa te conta um milagre, e você está envolvido nessa bênção, porque você foi um semeador, porque você ouviu a Deus e fez, e isso é extraordinário, só pode agir com essa legalidade, de ser solícito, de ser voluntário, de, nos seus próprios sofrimentos, compartilhar com o sofrimento dos outros, se você estiver enxergando o Pai, se o Pai revelou Jesus para você. Porque Jesus é o exemplo do sofredor que pegou as dores de todo mundo e disse, não vou dividir com ninguém, eu vou levar sozinho, para que eles saibam que eles vão passar por necessidade de novo, eles vão sofrer de novo, mas venham a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, eu, o Cristo, não sou de carne. E sendo assim, na posição onde Jesus está hoje, após morte e ressurreição, sem carne, num corpo glorificado, irmão, ele não cansa, ele não se fadiga, ele não sofre de Alzheimer, ele não esquece de você. Não, ele tem todo o poder. E aonde ele está, ele tem todo o poder para guiar a gente que é de carne. E às vezes a gente fica tão confuso, às vezes a gente fica tão perdido, às vezes a gente fica escutando um aqui, escuta outro ali, descobriram não sei o que lá do outro lado, será que é real? Irmão, não vai fazer a menor diferença, para o teu conhecimento a mais, não faz a menor diferença, o teu coração já foi tocado pela presença de Deus, mas foi um grande peixe que engoliu Jonas, ou foi uma baleia, ou foi um peixe que já está extinto, ou foi um peixinho pequeno, Jonas encolheu, não faz a menor diferença, não faz a menor diferença, o que faz diferença é que o texto diz o que aconteceu, e o nosso coração entende, sim, o Deus que me salvou, tem todo o poder para fazer isso aí e muito mais, que é isso? Isso aí não é nada para Deus, só vai ter um entendimento desse, de que Deus é poderoso para fazer todas essas coisas, aquele que enxerga quem Cristo é, tudo está na mão dele, tudo, e tudo é possível ao que crê, e nós cremos. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus.
em dias de prova, em dias de luta, a gente tende assim, faz parte, irmão, faz parte. Uns talvez não tão maduros, já no começo, aí, ó, agora que eu firmei, começou a acontecer as coisas ruins. Gente mais madura, ele passa na prova aqui, ele é testado ali, ele renuncia ali, ele vence aqui, ele dá glória a Deus ali. Ele vai entendendo quando as coisas começam a funilar, ele vai entender, ele percebe, opa, parece que eu estou entrando num caminho de deserto. E caminho de deserto é assim, você começa a perder, começa a ser tirado de você, algumas coisas Deus pede para você entregar, e assim vai, caminhos de deserto. Agora, a percepção que Jesus está junto com você nesse deserto, talvez não vai te responder tudo o que você precisa, não vai te dar dados, não vai te dar informações. Por que, Senhor? Para quê? Não vai. Muitas vezes vai ficar em silêncio, apenas para que você desfrute da silenciosa presença de Deus no seu quarto. É quando apenas o seu choro é ouvido por você mesmo, mas no seu coração palavras inaudíveis, não se escuta com o ouvido, vão sendo ditas no seu coração: fique firme, fique forte, estou com você, vai dar tudo certo. Você escuta um hino, você lê a palavra, começa a testificar a tua busca, começa a testificar sinais na vida dos outros, começa a testificar a mensagem do culto, você começa a perceber, gente, essa busca por Deus aqui no meu quarto é extraordinária, porque Deus sem falar está falando, os sinais estão cooperando a favor daqueles que temem a Deus. Vai dar tudo certo. Não é para a tua vergonha, não é para você se afligir, nem muito menos perder a sua paz. Eu sei, você não tem todas as informações. Também não tem. Não tem. E de vez em quando aparecem uns enviados para perguntar para nós: ô pastor, me diga aí, se Deus existe, por que tal coisa acontece? Pergunta para ele? Perguntar para nós? Ora, bolas, é normal não ter todas as informações. Agora, o que nos compete ter as informações, tenha. Porque, normalmente, essas informações não é para os outros, como quem está pregando para os... Não. O teu coração precisa ter as informações. Como? Cadê o capítulo? Talvez não seja isso. Mas você jamais se esquecer. Devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Devemos sempre nos lembrar da onde o Senhor te chamou. Como? Em que circunstância? Quem era você na fila do pão? O que você fazia? O que falavam sobre você? Como você era? O que você praticava? Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que mesmo assim o Senhor te amou. Que mesmo com tudo isso, o Senhor faz de você a habitação do seu Espírito. Morada. Mesmo com todas essas coisas que muitas vezes a gente diz assim: puxa, eu não vale nada mesmo, hein? Puxa, eu sou um zé à esquerda mesmo, hein? Estou até mais gordo. Não serviu uma calça que eu fui vestir hoje. O Senhor conhece seu coração. E mesmo assim, com tudo isso, o Senhor nos ama. Que amor é esse? Se fosse um cidadão de carne e osso, não poderia nos amar com amor desse. Por quê? Já ia olhar torto para nós, já ia dizer assim: você de novo pedindo perdão? Louco, não vou mais perdoar não. Aí vem Jesus dizendo: vocês que são de carne e que enxerga o Espírito Santo, vai perdoar 70 vezes 7. Ou seja, vai perdoando. Prática. Por que tem que praticar perdão? Porque perdoar é difícil, irmão. Nosso coração é ruim de perdoar. Agora, se eu estiver atrelado a Jesus, eu vou entender que se Jesus me perdoa, eu também perdoo os outros. Porque o perdão não é algo que eu dou, o perdão é algo que eu libero. Porque Jesus libera para todos aqueles que, quando olham para Ele, enxergam nele alguém que tem a capacidade de perdoar pecados. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Nosso coração. Às vezes a gente gostaria de ter todas as respostas, todas as informações, mas não temos. Mas o nosso consolo é saber que o Pai abriu os nossos olhos e mostrou para nós a pessoa de Jesus. E nós aprendemos contigo, Deus, a descansar. Aprendemos contigo, Deus, que o Senhor é uma torre forte, que o Senhor é o nosso escudo protetor. Aprendemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso médico. O Senhor é o nosso oleiro, o Senhor é o nosso semeador.
O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso valente guerreiro, o Senhor é o todo-poderoso Deus. E nós, carne e osso, Pai, tão pequeninos e falhos que somos, nos aproximamos diante da Tua presença nessa noite, Deus, para entregar diante do Senhor todas as incertezas que nós temos, todos os questionamentos que nós temos. Senhor, Tu és o nosso caminho, e às vezes a gente não sabe para onde está indo. Estamos contigo, mas não sabemos o que vai ser do nosso futuro, o que vai ser da obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas, Pai, nós queremos descansar o nosso coração na certeza do Seu cuidado, na certeza da Sua misericórdia, da Sua compaixão, na certeza de que o Senhor nos olha com graça, na certeza de que o Senhor se alegra sobre nós. Tem dias que o nosso coração, tudo que deseja é um abraço do Senhor. Não é do amigo, não é da esposa, é do Senhor. Tem dias, ó Deus, que as lutas são tamanhas, ó Pai, e nós vamos lutando, e nem percebemos, ó Deus, que estamos feridos. E nós temos uma obra para desempenhar, nós temos uma carreira para correr, então nós vamos cuidando dos outros e muitas vezes não cuidamos de nós. Espírito Santo, que na noite de hoje o Senhor sonde o coração dos Teus guerreiros e guerreiras neste lugar. Eles gostariam de ter todas as respostas, assim como eu também gostaria, mas não temos. Mas a Tua graça nos basta, Pai. A certeza que nós temos de salvação, de vida eterna nos basta. Não temos talvez o carro novo, não temos talvez aquela chácara, não temos talvez aquela piscina, não viajamos talvez naqueles aviões, talvez, tem tantas coisas, que muitas coisas dessas, se comparadas a quem Tu és, são tão supérfluas, e muitas vezes a gente gasta a nossa vida na busca de coisas. Que o Senhor nos dê contentamento para descobrir, Senhor, que o Senhor, sim, o Senhor, pode nos levar, sim, à chácara, pode nos levar, sim, aos aviões, pode nos levar, sim, do outro lado do mundo. Mas sem o Senhor nada disso tem sentido, nada disso tem valia. É o Senhor que põe alimento na nossa mesa. É o Senhor que põe saúde nos nossos ossos. É o Senhor que põe um ânimo e um sorriso no nosso coração. E na noite de hoje nós nos fortalecemos na Sua palavra. Sim, o nosso coração reconhece quem Tu és. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E não foi a carne que Te revelou, foi o Pai que Te revelou. E por isso, Deus, na autoridade do nome de Jesus, nosso coração testifica: sim, Tu és o nosso Salvador. Sim, mundo, ouça isso, Tu és o nosso Criador, Tu és o amado da nossa alma, Tu és o nosso Salvador, e a nossa alma sabe muito bem, a nossa casa sabe muito bem, os nossos filhos sabem muito bem, a nossa vizinhança sabe muito bem pelo testemunho que damos de quem Tu és. Quem nós éramos e quem hoje nós somos, porque o Senhor resgatou as nossas vidas. O Senhor deu valor, o Senhor colocou condição na nossa vida. O Senhor melhorou, modificou, transformou ao infinito todas as coisas. Mudou o nosso prisma, mudou nossa ótica, mudou nosso interesse, mudou nosso comportamento, transformou quem nós somos. Mas nós sabemos que aquele que começou essa boa obra é fiel para terminar essa boa obra. E nós somos uma obra, Senhor, que ainda não está pronta. Até que o Senhor venha, Senhor, nós colocamos o nosso coração para ser trabalhado pelo oleiro. Põe a Tua mão e refaz, remodela segundo a Sua boa vontade. Faz de cada um de nós pessoas obedientes, faz de cada um de nós testemunhos do Senhor nessa nação. Senhor, que a mão poderosa do Senhor por detrás e por diante, sobre a nossa fronte, sobre a nossa cabeça, levanta essa pessoa, exalta essa pessoa nessa terra, faz ser um grandioso testemunho de uma pessoa que encontrou o Senhor e vive para Ti. Abre as portas, abre as fronteiras, abre, Senhor, as oportunidades. Favorece essa pessoa por onde quer que ela ande, que o nome dela seja citado em lugares sem que ela saiba, como exemplo de uma pessoa fiel a Deus. Descansamos no Senhor, não temos todas as respostas, mas o Senhor nos assegura na Sua palavra, que os sinais seguirão os que crerem. Então cerca a nossa casa, a nossa família com os Teus sinais maravilhosos.
em nome do Senhor Jesus Cristo.